Oi para todo mundo! Este é o Literatura Oral, podcast de leitura comentada e de sugestões literárias. Seja bem-vindo, você que está acessando pelo meu canal do YouTube e você que está nas plataformas digitais de áudio. Eu sou Sabrina Siqueira, jornalista com doutorado em literatura. Eu sempre esqueço de falar, mas vocês podem seguir o perfil do podcast no Instagram, é @literatura_oral e falar comigo por lá. No último episódio, eu fiz algumas considerações sobre Os Lusíadas, de Luís Vaz de Camões. Hoje o episódio é com ela, a minha queridinha literatura irlandesa. Hoje eu vou ler Uma Modesta Proposta, de Jonathan Swift. Literatura irlandesa foi meu objeto de estudo durante a pós-graduação. Eu pesquisei no mestrado o desejo obliterado pela violência simbólica nos contos de James Joyce, Dubliners. E no doutorado pesquisei o humor como invólucro de temáticas tristes nas autobiografias de Frank McCourt. A gente ainda vai ter episódios dedicados a esses autores, Joyce e McCourt. Mas hoje eu vou homenagear esse escritor que faria aniversário em 30 de novembro, o irlandês Jonathan Swift, cuja obra mais famosa talvez seja As Viagens de Gulliver, de 1726. Swift nasceu em Dublin, na Irlanda, em 1667, numa época em que a Irlanda era território pertencente ao Reino Unido, e morreu na mesma cidade, em 1745. É considerado anglo-irlandês, quer dizer que apesar de ter nascido na Irlanda, tinha ancestrais ingleses. Ele foi escritor, ensaísta e ativista político. Ele passou a vida morando entre Irlanda e Inglaterra, mas passou mais tempo na Irlanda a partir de quando assumiu o posto de deão da Catedral de São Patrício, em Dublin, uma das mais importantes do país, porque é a catedral dedicada ao santo padroeiro da Irlanda. Deão é um cargo que coordena um grupo de párocos. E a ligação da Irlanda com São Patrício, talvez vocês já tenham sabido a respeito pela comemoração do St. Patrick's Day, em 17 de março. Como muitos brasileiros têm ido fazer intercâmbio na Irlanda e voltam trazendo um pouco da cultura, do conhecimento das tradições, há alguns anos os bares brasileiros comemoram o Dia do Padroeiro Irlandês, com cerveja verde, trevos, chapéus de leprechaun. Jonathan Swift desenvolveu um estilo literário de sarcasmo que tem raízes no humor celta, que é um humor irônico. Está presente desde os primórdios da literatura celta, nos contos de tradição oral, que foram compilados e escritos a partir do século IX, e que já tinham uma característica presente no humor irlandês moderno, que é a capacidade de rir de si mesmo, de usar o humor como crítica, e assim de criticar a si mesmo. Swift aperfeiçoa esse humor irônico irlandês, que consiste em satirizar um grupo do qual o próprio satirista faz parte. Ele já utilizava a ironia para falar o que pensava de política e organização social em outros textos, como no famoso As Viagens de Gulliver, em que o narrador tece elogios aos ingleses, mas de uma forma absurda, porque elogia hábitos ao mesmo tempo em que os ridiculariza, e demonstra o preconceito e os defeitos desse narrador como típico exemplar inglês, fazendo com que o leitor perceba que aquele discurso elogioso não pode ser levado a sério, que é bem o contrário. Isso é sátira.
Um formato de texto muito útil para driblar censores, porque à primeira vista elogia, mas de forma que o contrário do que está sendo dito possa ser decodificado pelos leitores mais perspicazes, considerando que perspicácia geralmente não é uma característica forte em censores. Talvez um dos primeiros exercícios de Swift nesse formato de texto sarcástico tenha sido em 1697, quando prestava serviços como secretário de um estadista e escritor de grande prestígio, chamado William Temple. Certa vez, esse senhor foi muito atacado pela redação de um panfleto conservador sobre livros. Swift teve de reescrever o panfleto de forma a defendê-lo e escreveu um texto de defesa em que, por trás da aparência de concordância com seu patrão, ironizava sutilmente tanto conservadores como liberais. Jonathan Swift aprimora essa técnica ao longo da vida. Ela está presente, inclusive, em um epitáfio que escreve para si próprio. Ele escreveu também um poema sobre a sua própria morte em formato de sátira. Mas no epitáfio ele diz, abre aspas, aqui jaz o corpo de Jonathan Swift, doutor em teologia e deão desta catedral, onde a colérica indignação não poderá mais dilacerar-lhe o coração. Segue, passante, e imita, se puderes, esse que se consumiu até o extremo pela causa da liberdade. Fecha aspas. Por trás do texto elogioso, como costumeiramente são os epitáfios, está implícita a declaração de que foi uma pessoa que se exasperou muito, sofria de indignações e ficava colerizado. E sugere ao leitor que, se conseguir, que o imite na causa da liberdade, que eu entendo que é muito a liberdade de pensamento, a liberdade de olhar criticamente para os diversos ângulos da história. E a liberdade de rir de si próprio, de aprender com os seus defeitos, que só quem se permite olhar a vida com humor desfruta. Quem está engessado na vida de aparências não se dá conta do quão ridículo pode estar sendo e se torna prisioneiro de sua vaidade. Essa é a essência do humor irlandês, pode-se dizer. Swift está enterrado na Catedral de São Patrício, onde foi deão, com esse epitáfio aí. E essa catedral é muito especial para mim. Na primeira vez em que eu fui morar na Irlanda, eu morei em Dublin e bem perto dessa igreja, que tem um jardim lindo. E eu atravessava esse jardim sempre para ir para o centro, onde eu tinha aula e trabalhava. E eu adorava cortar caminho por esse jardim. Eu tenho fotos dessa paisagem nas 4 estações. Eu não tenho foto especificamente do túmulo, do local onde são os restos mortais do Swift, mas ao longo dessa semana eu vou postando no Instagram fotos da St. Patrick e de Dublin, porque eu tenho maior carinho por essas fotos e, para quem não conhece Dublin, poder ter uma ideia da cidade de Jonathan Swift. E sim, é uma desculpa esfarrapada para postar as minhas fotos, eu admito. Hoje eu vou ler Uma Modesta Proposta, em que Swift alfineta a burguesia católica e protestante anglo-irlandesa, sugerindo que a saída para diminuir a pobreza é que os pobres comercializem seus filhos quando estiverem com cerca de 1 ano de idade para alimento refinado dos ricos, que poderiam comer os bebês como iguaria. O título completo deste texto de 1729 é Uma Modesta Proposta para prevenir que na Irlanda as crianças pobres sejam um fardo para os pais e para o país, e para as tornar benéficas para a República. Ufa, que título enorme! Já dá pistas da ironia que contém ao dizer que é uma proposta modesta e sugerir que as crianças pobres podem ser úteis de alguma forma para a República. Esse texto foi publicado como sátira política e, sem dúvida, chocou alguns leitores da época. Ao sugerir que as classes ricas devorem literalmente os filhos dos pobres, num formato de singela sugestão para conter a quantidade populacional empobrecida, Swift está escancarando algo que era uma verdade incômoda. Os ricos já estavam devorando os pobres pela implantação das políticas britânicas e sua taxação de impostos, pesando sobre os camponeses e os pobres trabalhadores dos centros urbanos.
As pessoas já estavam morrendo pela miséria imposta pelas autoridades. Então, que os devorem literalmente. Essa é a ideia do texto. O escancaramento do absurdo, sugerindo que então devorem mesmo a carne dos bebês e assim ainda forneçam uma fonte de renda aos pobres, sugere implicitamente que os ricos são monstros que não enxergam os pobres como seres humanos como eles. Isso é mentira? Ora, a pobreza é uma questão política. Tudo é política, né? E quando falamos em Irlanda, política e religião estão intimamente relacionadas. O texto também cutuca a Igreja Católica, religião de muitos irlandeses pobres no século XVIII, porque os mais ricos eram geralmente descendentes de ingleses e, portanto, protestantes, anglicanos. Uma das características do dogmatismo católico é a contrariedade a métodos contraceptivos, o que fazia com que famílias católicas tivessem muitos filhos, e isso aumentava a pobreza de quem já não tinha muito. Com isso, cresciam problemas sociais como desemprego e violência, porque os pobres famintos acabavam praticando furtos, etc. Então, Swift escreve ironicamente essa proposta que poria um fim em todos esses problemas. Comendo os bebês pobres, eles não cresceriam para se tornar pedintes ou marginalizados. E com o dinheiro, as famílias que venderam seus filhos poderiam comprar comida para os outros filhos, investir em vestuário, enfim, parir seria uma profissão. Ora, se métodos contraceptivos escandalizavam a católica sociedade irlandesa do século XVIII, que dizer do canibalismo? A ironia é maior ainda porque Swift trabalhava no meio dos católicos, dentro de uma das catedrais mais importantes do país. Ele devia gozar de muito prestígio para não ter sido demitido, ou teve superiores que concordavam com as ideias dele e entendiam a literariedade de seus textos. Alguns conterrâneos dele, mais obtusos, leram uma modesta proposta ao pé da letra e se escandalizaram. Essa versão que eu vou ler eu encontrei na internet e é uma tradução de Helena Barbas. Vamos à leitura. Uma modesta proposta para prevenir que, na Irlanda, as crianças dos pobres sejam um fardo para os pais ou para o país e para as tornar benéficas para a República. É motivo de melancolia para aqueles que passeiam por essa grande cidade ou que viajam pelo campo, verem nas ruas, nas estradas e às portas das barracas uma multidão de pedintes do sexo feminino, seguidas por 3, 4 ou 6 crianças, todas em farrapos, a importunarem cada passante pedindo esmola. Estas mães, não sendo capazes de trabalhar para angariar honestamente a vida, vêm-se forçadas a gastar todo o tempo que têm a andar por ali, a mendigar o sustento para os seus filhos desprotegidos. E estes, depois de crescerem, ou se tornam ladrões por falta de trabalho, ou abandonam o seu querido país natal para se irem alistar num exército inimigo, ou se vendem como emigrantes para os Barbados. Penso que todos os partidos políticos estão de acordo que este número prodigioso de crianças, nos braços, às costas ou aos calcanhares das mães e frequentemente dos pais, na atual e deplorável situação desta república, é uma lástima enorme e suplementar. Portanto, quem quer que possa encontrar um método justo, barato e fácil para transformar estas crianças em membros saudáveis e úteis à comunidade, deverá não só merecer a aprovação do público, como ver-se-lhe erguida uma estátua como salvador da nação. Porém, a minha intenção está muito longe de se confinar apenas a prover pelas crianças dos pedintes confessos.
é de âmbito muito mais vasto e deverá, no geral, incluir a totalidade do número de crianças de uma certa idade que nasçam de pais, de fato, tão incapazes de a sustentar como os que pedincham a nossa caridade nas ruas. No que me diz respeito, tendo dedicado os meus pensamentos a este importante assunto durante muitos anos e tendo ponderadamente pesado as várias propostas de autores de outros projetos, achei-os sempre grosseiramente errados na computação. Na verdade, uma criança acabada de sair da barriga da sua mãe pode ser sustentada pelo leite dela durante 1 ano solar, exigindo pouco mais de outro tipo de alimentação. No máximo, nunca acima da importância de 2 xelins que a mãe poderá de certo conseguir, além do valor dos farrapos pela sua legal ocupação de mendicante. É exatamente com 1 ano de idade que proponho prover por estas crianças, de tal modo que, em vez de serem uma carga para os pais ou para a paróquia, ou em vez de virem a necessitar de comida e roupa pelo resto das suas vidas, pelo contrário, acabem a contribuir para a alimentação e, em parte, para o vestuário de muitos milhares. Existe, igualmente, uma outra grande vantagem na minha proposta, que irá prevenir os abortos voluntários e aquelas horríveis práticas das mulheres que assassinam os filhos bastardos. Infelizmente, um costume demasiado frequente entre nós, que suscita lágrimas e piedade no peito humano mais selvagem, e julgo que sacrificam os pobres bebês inocentes mais para evitar a despesa do que a vergonha. Sendo o número de almas neste reino normalmente avaliado em 1,5 milhão, calculo que entre estas devem existir cerca de 200.000 casais cujas mulheres são férteis. Deste número, subtraio 30.000 casais com meios para manter os seus próprios filhos, embora, dado as atuais misérias da nação, eu julgo que não possam existir tantos. Todavia, assegurado isto, restarão 170.000 parideiras. De novo, subtraio 50.000 por conta das mulheres que abortam, ou cujos filhos morrem por acidente ou doença durante o 1º ano. Restam apenas 120.000 filhos de pais pobres a nascer por ano. Portanto, a questão é saber como criar e sustentar este número, o que, como já disse, na atual situação das coisas, é totalmente impossível por qualquer dos métodos até agora propostos. Não podemos empregá-los nem em fábricas nem na agricultura. Também não construímos casas, quero dizer, no país, nem cultivamos a terra. Muito dificilmente poderão ganhar a vida a roubar antes de chegarem aos 6 anos de idade, a não ser como cúmplices. Embora deva confessar que aprendem os rudimentos do ofício muito mais cedo. Porém, é um período durante o qual só podem ser considerados como aprendizes, tal como me informou um cavalheiro importante do condado de Cavan, que me garantiu nunca ter conhecido mais do que 1 ou 2 casos abaixo da idade dos 6 anos, mesmo numa parte do reino tão famosa pela mais rápida proficiência nessa arte. Foi-me garantido pelos nossos comerciantes que um rapaz ou uma rapariga, antes dos 12 anos de idade, não é mercadoria vendável. E mesmo quando chegam a essa idade, não poderão vir a render no mercado mais do que 3 libras, ou 3,5 libras coroa, no máximo. Uma verba que não chega para dar compensação nem aos pais nem ao reino, dado as despesas com a alimentação e com os farrapos que custam pelo menos 4 vezes aquele valor. Passarei agora humildemente a apresentar os meus próprios pensamentos, os quais, segundo espero, não serão suscetíveis de merecer qualquer objeção. Foi-me garantido por um muito sábio americano do meu conhecimento, em Londres, que uma criança jovem e saudável, bem alimentada, com 1 ano de idade, é do mais delicioso, o alimento mais nutriente e completo, seja estufada, grelhada, assada ou cozida. E não tenho qualquer dúvida de que poderá igualmente ser servida de fricassê ou no ragu. Portanto, ofereço humildemente a consideração pública que, das 120.000 crianças já computadas, se possam reservar 20.000 para a criação.
Desta parte, apenas 1/4 deverá ser de machos, o que já é mais o que permitimos às ovelhas, ao gado bovino e ao suíno. A minha justificação é que estas crianças raramente são fruto do casamento, uma circunstância não muito considerada pelos nossos selvagens, pelo que um macho será suficiente para servir 4 fêmeas. Deste modo, as restantes 100.000, com 1 ano de idade, poderiam ser oferecidas para serem vendidas às pessoas de qualidade e fortuna reino afora, advertindo sempre a mãe para que as deixe mamar à vontade no último mês, a fim de as tornar rechonchudas e gordas, dignas de uma boa mesa. Uma criança dará 2 doses numa festa de amigos, e se for a família a jantar sozinha, os quartos da frente ou de trás proporcionarão um prato razoável. Se temperada com um pouco de sal ou pimenta e cozida, estará ainda bem conservada no 4º dia, especialmente no inverno. Fiz as contas e, em média, um recém-nascido pesará 12 libras, e se aceitavelmente tratado, durante 1 ano solar aumentará para 28 libras. Concedo que esta comida venha a ser de certo modo cara e, portanto, estará muito adequada aos senhorios. E dado que estes já devoravam a maior parte dos pais, poderão ter direito de preferência sobre os filhos. A carne dos bebês estará dentro do prazo o ano todo, mas será mais abundante um pouco antes e depois de março, pois foi-nos dito por um autor sério, um eminente médico francês, que, sendo o peixe uma dieta prolífica, nos países católicos romanos há mais crianças nascidas cerca de 9 meses depois da quaresma do que em qualquer outro período. Assim sendo, calculo que 1 ano depois da quaresma os mercados estejam mais abastecidos do que o normal, pois o número de crianças neste reino é de pelo menos 3 papistas para uma protestante, o que oferecerá ainda a vantagem colateral de reduzir o número de papistas entre nós. Também já calculei as despesas para alimentar cada filho dos pedintes, em cuja lista incluo todos os que vivem em barracas, trabalhadores rurais e 4/5 dos lavradores, que será de cerca de 2 xelins por ano, trapos incluídos. E creio que não incomodará nenhum cavalheiro pagar 10 xelins por uma boa carcaça de criança gorda, a qual, como já disse, dará 4 pratos de carne, excelente e nutritiva, quando tiver apenas um amigo particular ou a sua própria família a jantar consigo. Assim, o proprietário rural aprenderá a ser um bom senhorio, aumentando a sua popularidade entre os seus rendeiros. A mãe terá uns 8 xelins de lucro líquido e estará apta a trabalhar até produzir outra criança. Os que são mais frugais, como devo confessar que o exigem os tempos, podem esfolar a carcaça, cuja pele, artificialmente tratada, dará luvas admiráveis para as senhoras e botas de verão para os cavalheiros elegantes. Quanto à nossa cidade de Dublin, podem destinar-se a este propósito as seções mais convenientes, e os talhantes podem ficar descansados que não terão falta de clientela. Embora eu antes recomende que se comprem as crianças vivas e sejam temperadas ainda quentes da faca, como fazemos com os porcos. Uma pessoa de muito mérito, um verdadeiro amante deste país, cujas virtudes grandemente estimo, andava ultimamente muito agradado a discursar sobre este assunto, preocupado em acrescentar um refinamento ao meu esquema. Disse-me que, ultimamente, muitos cavalheiros do seu reino andavam preocupados com a destruição dos seus veados, pelo que concebeu que a falta de proteínas poderia vir a ser suprida pelos corpos de jovens rapazes e raparigas, não excedendo os 14 anos de idade e nunca abaixo dos 12. Havendo um grande número destes de ambos os sexos em todos os países, atualmente prestes a morrer de fome por falta de trabalho e serviços, poderiam ser dispensados pelos respectivos pais, se vivos, ou pelos parentes mais próximos. Mas, com a devida deferência para um tão excelente amigo e tão meritório patriota, não posso estar completamente de acordo com o ponto de vista dele,
porque no que diz respeito aos machos, o americano meu conhecido assegurou-me, por experiências frequentes, que, devido ao exercício continuado, a carne deles era normalmente dura e magra como a dos nossos jovens, e o seu gosto desagradável, e engordá-los não compensaria a despesa. Penso que, no que respeita às fêmeas, com humilde submissão, seria uma perda para o público, porque dentro em pouco se viriam a tornar elas próprias parideiras. Além disso, não é improvável que algumas pessoas escrupulosas pudessem estar aptas a censurar uma tal prática, embora, na verdade, muito injustamente, como tocando um pouco as raias da crueldade, o que, confesso, tem sido sempre a minha mais forte objeção contra qualquer projeto, por mais bem-intencionado que seja. Mas a fim de justificar o meu amigo, confessou ele que este expediente lhe foi posto na cabeça pelo famoso Psalmanazar, um nativo da Ilha Formosa, que daí veio para Londres há cerca de 20 anos, e que numa conversa disse ao meu amigo que no país dele, quando acontecia que qualquer jovem pessoa fosse condenada à morte, o carrasco vendia a carcaça a indivíduos de qualidade como mercadoria de luxo. E no seu tempo, o corpo de uma gorda rapariga de 15 anos, que tinha sido crucificada por ter tentado envenenar o imperador, fora vendido do cadafalso, em partes, ao primeiro-ministro do estado de Sua Majestade Imperial e a outros grandes mandarins da corte por 400 coroas. Nem posso evidentemente negar que o reino não ficaria pior se o mesmo tratamento fosse dado a várias jovens raparigas gordas desta cidade, as quais nem uma simples moeda de prata têm por fortuna, mas que só saem à rua de liteira e aparecem nos teatros e assembleias em finas roupas estrangeiras pelas quais nunca irão pagar. Algumas pessoas de espírito atormentado ficam muito preocupadas com o vasto número de indivíduos pobres que são velhos, doentes ou mutilados, e desejei dedicar os meus pensamentos ao caminho que pode ser tomado para aliviar a nação de tão grave encargo. Mas não tive a menor dificuldade quanto a esse assunto, porque é bem sabido que cada dia estão a morrer e a apodrecer com o frio e a fome, e a porcaria e as doenças tão depressa quanto se poderia razoavelmente esperar. Quanto aos jovens trabalhadores rurais, estão numa situação igualmente esperançosa. Não conseguem arranjar trabalho e, consequentemente, definham por falta de alimento com tal rapidez que, se em qualquer momento fossem acidentalmente contratados para tarefas comuns, não teriam forças para as executar. Assim, felizmente, o país e eles próprios ficam desembaraçados dos males por vir. A minha digressão já vai longa, por isso regressarei ao assunto. Penso que as vantagens da proposta que faço são óbvias e muitas, bem como da maior importância. Porque, em primeiro lugar, como já constatei, iria diminuir grandemente o número de papistas, com os quais estamos anualmente infestados, sendo estes os principais procriadores da nação, bem como os nossos mais perigosos inimigos. E os que ficam em casa com o propósito de entregar o nosso reino ao inimigo, esperando obter os seus lucros com a ausência de tantos bons protestantes que escolheram antes abandonar o seu país do que ficar por cá e, contra a sua consciência, pagar impostos e sustentar um curador episcopal. Segundo, os rendeiros mais pobres terão algo de seu bem valioso que, por lei, pode ser destinado a aliviar e pagar a renda aos seus senhorios, já que o gado e os cereais lhes terão sido já tomados, e ser o dinheiro uma coisa desconhecida. Terceiro, enquanto a manutenção de 100.000 crianças, com 2 anos e mais velhas, não pode ser computada a menos de 10 shillings por cabeça por ano, os recursos da nação seriam, por esta via, aumentados em 50.000 libras por ano, além do proveito de um novo prato poder ser apresentado às mesas de todos os cavalheiros de fortuna do reino com algum refinamento de gosto. E o dinheiro circulará entre nós, sendo os bens inteiramente de nossa produção e manufatura. Quarto, os procriadores constantes, além do ganho de 8 shillings esterlinos por ano pela venda de cada filho, ficarão livres do fardo de ter que o sustentar além do primeiro ano.
Quinto, este alimento iria igualmente trazer grande comércio às tabernas. Aí os taberneiros serão seguramente tão previdentes quanto a procurar as melhores receitas para temperar a carne na perfeição e, consequentemente, ver as suas casas frequentadas por todos os cavalheiros finos que se avaliam justamente a si próprios quanto ao seu conhecimento em boa comida, e um cozinheiro habilidoso, que sabe como dar prazer aos seus convidados, arranjaria maneira de a tornar tão cara quanto lhe apetecesse. Sexto, isto seria um grande incentivo ao casamento, que todas as nações sábias pretendem encorajar, seja como recompensas, seja obrigando com leis e penalidades. Aumentaria o cuidado e ternura das mães para com seus filhos, pois ficariam seguras de terem arranjado um emprego para toda a vida para os pobres bebês, e de certa forma serem providas pelo público para o seu ganho anual, em vez de terem despesas. Veríamos uma emulação honesta entre as mulheres casadas, sobre qual delas poderia produzir a criança mais gorda para o mercado. Os homens ficariam a gostar tanto das suas mulheres durante o tempo da gravidez, como gostam agora das suas éguas prenhas, das vacas com crias, das porcas prontas a parir. Nem se proporiam bater-lhes ou dar-lhes pontapés, como é prática tão frequente, com medo de um aborto. Muitas outras vantagens poderiam ser enumeradas. Por exemplo, a adição de cerca de 1.000 carcaças à nossa exportação de carne salgada, a propagação da carne de porco e a melhoria da arte de fazer bom fiambre, tão requisitado entre nós e demasiado frequente nas nossas mesas, a provocar a destruição de porcos, os quais, de modo algum, são comparáveis em gosto ou magnificência a uma criança de 1 ano, bem alimentada e gorda, que, assada inteira, faria bela figura numa festa do presidente da Câmara ou em qualquer entretenimento público. Mas esta e muitas outras omito, sendo um adepto da brevidade. Apesar de tudo, não estou assim tão fortemente agarrado à minha opinião que rejeite qualquer oferta feita por homens sábios, que possa ser considerada igualmente inocente, barata, fácil e eficaz. Mas antes que qualquer coisa desse tipo seja aventada em contradição à minha proposta e oferecendo melhor, desejo ao autor ou autores que façam o favor de considerarem atentamente 2 pontos. Primeiro, dado o estado das coisas neste momento, como serão capazes de encontrar comida e roupa para 100.000 bocas e membros inúteis? E segundo, havendo 1 milhão redondo de criaturas com figura humana por todo este reino, cuja subsistência total, posta em armazém comum, as deixaria com uma dívida de 2 milhões de libras esterlinas, adicionando os que são pedintes por profissão ao volume dos lavradores, aos habitantes de barracas e trabalhadores rurais, com as mulheres e crianças que são pedintes de fato, desejo a esses políticos que não gostam do meu projeto e podem talvez ser tão ousados quanto a tentar uma resposta, que perguntem primeiro aos progenitores desses mortais se neste momento não achariam ter sido uma felicidade enorme terem sido vendidos como alimento com 1 ano de idade, da maneira que proponho, e por essa via ter evitado uma cena perpétua de desgraças como tem suportado com a opressão dos senhorios, a impossibilidade de pagar a renda, estarem sem dinheiro ou negócio, terem a falta de sustento comum, sem casa nem roupas para os cobrir das inclemências do tempo, e o mais inevitável prospecto de acarretarem as mesmas misérias ou maiores sobre as suas crianças para sempre. Professo, na sinceridade do meu coração, que não tenho o menor interesse pessoal em tentar promover este trabalho necessário, não possuindo outro motivo além do bem público do meu país e pelo avanço do nosso comércio, de prover pelas crianças, aliviar os pobres e dar algum prazer aos ricos. Não tenho crianças com as quais possa conseguir um único tostão, pois o meu filho mais novo tem 9 anos e a minha mulher está além da idade de procriar. Fim.
No primeiro parágrafo, Swift já faz uma observação interessante. Os pais das famílias pobres geralmente não acompanhavam seus familiares quando saíam para pedir esmola. Ele observa que é sempre uma mãe com uma escadinha de filhos, apontando aí algo até bem naturalizado nas sociedades hipócritas, que é o abandono parental. No segundo parágrafo, o escritor fala de um fato que foi muito presente na história irlandesa, a necessidade de emigrar porque não encontram condições de trabalho no país. Lembrando que no século XVIII, a Irlanda ainda era muito explorada pela Inglaterra. A libertação política da Irlanda só acontece em 1921. Mas notem que o título da sátira de Swift, publicada em 1729, bem antes da República que vigora hoje, fala em república. Uma modesta proposta para prevenir que na Irlanda as crianças pobres sejam um fardo para os pais e para o país, e para as tornar benéficas para a República. Entre os anos 1500 e 1700, chegam à Irlanda milhares de colonos protestantes, ingleses e escoceses, com uma política de plantação implementada pela coroa britânica. Em 1614, a maioria católica do parlamento irlandês é derrubada, e com isso, os colonos protestantes adquirem mais direitos no país, e direito de posse de terras. O regime republicano de Cromwell, instaurado em cerca de 1650, e no qual a Irlanda foi integrada junto com Escócia e Inglaterra, é provavelmente a república a qual Swift faz referência no título de sua sátira, considerando que a sátira é quase como uma crônica, uma narrativa ficcional assentada sobre bases históricas. Nesse caso, uma sátira ao tratamento aos pobres por parte das autoridades, que na época eram ingleses que mandavam na Irlanda. Esse texto é também uma crítica ao descaso do catolicismo com o aumento das famílias, provocando ou aumentando o empobrecimento do povo. Mesmo que não seja um conto, um romance, essa narrativa tem um narrador. O narrador que faz a proposta aos poderosos da Irlanda, aos ingleses e anglo-irlandeses que governam a Irlanda e que são os interlocutores desse narrador, para quem o texto se dirige. O narrador inicia dizendo que a proposta que dará é tão adequada de achar utilidade às crianças pobres que ele merece uma estátua. Como se as crianças tivessem que ser úteis ao Estado e não o contrário. Swift é mestre em criar esses narradores que dizem o absurdo como se fosse o correto, e isso é uma estratégia ironista. Dizer o absurdo como se fosse correto para que acenda um alerta no leitor do quão errado o discurso está. Errado do ponto de vista ético, humano. Quando aponta a sua proposta como solução aos abortos, o narrador alfineta esse que é um tabu para a Igreja Católica até hoje. Diz que os abortos acontecem mesmo que sejam proibidos e que sua proposta vai frear a prática. Com isso, o texto chama atenção para a hipocrisia da Igreja em proibir métodos contraceptivos, condenar o aborto e, ao mesmo tempo, não fazer muito para ajudar os pobres. O texto é de 1729 e continua super atual, porque a forma como governantes exploram o povo não evoluiu muito, só piorou. Destaco também a ironia do narrador em trazer fontes internacionais para respaldar a sua opinião. É um americano e um francês que ele cita, e diz que 9 meses depois da Quaresma seria a época de mais fertilidade, de maior fertilidade dos católicos, que é quando se beneficiam do alimento peixe, tradicionalmente consumido na semana da Páscoa. Há referência à violência doméstica, outro assunto que provavelmente não fosse explorado naquela época. O narrador diz que, com a prática de lucrar com os bebês, os maridos nem iriam mais espancar ou chutar as esposas, pelo menos não enquanto estivessem grávidas, para não prejudicar a produção. Aliás, o narrador isenta esses procriadores pobres de uma das mais sagradas cerimônias do catolicismo, o casamento, e propõe que cada homem emprenhe 4 mulheres, como se estivesse se referindo a animais.
e admitindo a poligamia entre as pessoas pobres, outra bofetada no catolicismo hipócrita. Imagina o que foi a reação a esse texto na época. E alfineta também os senhorios. Um grande problema na Irlanda e fonte de muitos conflitos com a Inglaterra foi a prática do absenteísmo, que nada mais era do que os ingleses e anglo-irlandeses donos de terras, muitas dessas terras tomadas dos agricultores irlandeses católicos. Esses donos de terra na Irlanda viviam na Inglaterra, e os camponeses tinham de trabalhar para eles, pagar aluguel por morar na terra e entregar a maior parte da sua produção. Além dos bebês dos pobres, o narrador sugere que as filhas gordas dos aristocratas também seriam um bom quitute, e seria uma forma de dar utilidade a essas moças que só passam a vida dando despesa para a família em vestidos e passeios. Notem que a crítica não se dirige às moças gordas, assim como não se dirige aos pobres. O texto conta com a criticidade do leitor em decodificar os verdadeiros criticados, os poderosos que exploram o povo. Percebam que em nenhum momento a pobreza é colocada como causa dos problemas sociais. Ela é consequência. O narrador deixa claro algo que precisa ficar claro para todos nós na atualidade, porque convenientemente as autoridades nos convidam a esquecer. A falta de trabalho é que é a causa de pobreza, e se faltam postos de trabalho é por má gestão das autoridades. A pobreza é um ato político e convém a quem se beneficia em explorar os pobres, como os poderosos que o narrador diz que já devoravam. Metaforicamente falando, os pais, que então passassem a devorar realmente os seus bebês. Pode soar horrível um texto que propõe que pessoas comam bebês humanos, mas o escândalo está em o Estado não prover condições de dignidade ao seu povo. É interessante o tom científico que Swift empresta ao discurso desse narrador, recorrendo a fontes estrangeiras e a números para comprovar a provável eficácia de seu método. E com esses dados, escancara a situação de exploração pelos britânicos em que vivia a Irlanda, que de uma população de 1,5 milhão de habitantes, apenas 30.000 casais tivessem condições de criar os filhos, e esse número numa perspectiva otimista. Quer dizer, Swift se vale do texto ficcional e de um narrador fictício para criticar acontecimentos e dados muito próximos à realidade da Irlanda do século XVIII. Esses textos com camadas e significados, com subtextos a serem percebidos, são os melhores, mas muitas vezes pedem dos leitores mais do que uma leitura, para que todos os seus significados se mostrem. Mas são também os textos que ficam para a posteridade, textos os quais leitores de muitos séculos depois ainda conseguem extrair significados novos, que ainda dizem algo a públicos muito diversos daquele que foi sua primeira recepção. Assim são os textos de Jonathan Swift. Hoje eu li Uma Modesta Proposta, texto satírico de teor político-social, escrito pelo irlandês Jonathan Swift, em 1729. Lembrando que a versão que eu li é uma tradução de Helena Barbas. Gostaram desse clássico da ironia irlandesa? Eu super recomendo a leitura de As Viagens de Gulliver, do mesmo autor, que também é cheio de ironia sobre as formas de organização social, sobre a hipocrisia nas relações sociais, de trabalho, enfim. Fiquem bem e até o próximo episódio do Literatura Oral.